Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês também na página do jornalista Fábio Pereira, no YouTube e no Facebook, e ainda no Facebook na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Como é um vídeo que não tem fins lucrativos, a gente não ganha nada com esse vídeo, então o que eu vou te pedir agora é para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Curta, compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like. Cada compartilhamento, teoricamente o YouTube e o Facebook recomendam esse vídeo para outras 4 pessoas. Então você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita. E desde já, muito obrigado. Bom, nosso Evangelho no Lar a gente grava e depois disponibiliza para você que professa fé espírita sozinho, na sua casa, ou você que mora sozinho, ou você que tem dificuldade para ler em voz alta, fazer explicações sobre o Evangelho. Então, muitas famílias fazem isso, de repente você pode fazer também. Coloca o nosso Evangelho no YouTube e na televisão, reúne a família e faz o Evangelho. Nós fazemos o circuito completo. O início com a nossa prece inicial. Na sequência, a gente lê o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 28, Escritores. A gente lê, discorre sobre o assunto, comenta, se for o caso. Na sequência, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu o Argueiro e a Trave no Olho, do capítulo 10º, os que são misericordiosos. E aí no final a gente faz a oração final. A minha água já está aqui, você vai colocar a sua aí também, e os mentores vão fluidificar na oração final. E aí a gente faz o nosso pedido também de intercessão para quem nós gostaríamos que fosse um remédio salutar, essa água fluidificada. Tá bom? Então vamos começar. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, elevando o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, não importa como, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, cumprimentamos também a todos os guias espirituais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Estamos mais uma vez, mestre, reunidos em teu nome, e nessa ocasião a sua presença em meio a nós é um fato, e por isso o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento sincero. Muito obrigado também, Senhor Jesus, como sempre fazemos, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana e que para nós foi um acerto de contas, foi um débito que ficou para trás, afinal de contas já passou. Então o nosso muito obrigado é com a sensação de já foi, já passou, agora é olhar para frente. E por isso, mestre, claro, evidentemente, o nosso muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que possamos ser úteis, para que possamos ser inspirados, para que possamos receber, sentir a sua presença em meio a nós, e com isso fazermos um Evangelho no Lar que seja importante para quem fala, importante para quem ouve, e principalmente recheado de técnicas para colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Dessa forma, então, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, Emmanuel sempre tem um trecho do Novo Testamento, e a gente normalmente explica para você do que se trata esse trecho do Novo Testamento. O trecho que Emmanuel escolheu é um trecho de Marcos, capítulo 12, versículo 38, que diz o seguinte: E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações, gostam das saudações nas praças. Essa frase faz parte de uma espécie de provocação que Jesus fez já entre a entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele chega montado no burrinho, aquela coisa toda, usando nas alturas, tal e coisa e tal, e a crucificação.
Foi nessa semana. Na realidade foi até um pouco antes, foi entre o domingo e a quinta-feira, quando acontece a famosa última ceia, ou Santa Ceia, como alguns chamam. E aí ele se dirigia aos seus discípulos, claro, no pátio do templo, onde hoje é o Monte do Templo ou Esplanada das Mesquitas, na antiga Jerusalém. Aconteceu, evidentemente, entre o ano 30 e o ano 33, porque é a última semana, né, antes da crucificação, quando Jesus, então, fala sobre, como o Marcos coloca ali, da sua doutrina, da forma de entender a lei, de que foi importante até aquele momento a lei mosaica, extremamente importante a lei mosaica, mas que daqui para frente nós teríamos uma lei complementar e a revogação de certas coisas. Como nós estudamos na semana passada, a lei de Talião, que não é uma pessoa, quer dizer lei de retaliação, foi algo extremamente importante, pego lá do Código de Hammurabi por Moisés, extremamente importante para normatizar algo que muito tem, por exemplo, o nosso Código Penal, por exemplo, que uma pena não deve exceder a gravidade do crime. Então a lei de Talião foi imposta, olho por olho, dente por dente, foi imposta por Moisés naquela época para normatizar que a justiça não deve ser vingança e, portanto, não deve ser maior do que a pena. A pena não pode ser maior, a pena não pode ser maior do que o crime que foi cometido. Então, quando Jesus vem, ele modifica tudo isso. Ele modifica tudo isso. E ele diz que o maior e o primeiro mandamento, que foi nessas conversas aí, houve essa forma, né, de provocação de Jesus. Qual é o maior mandamento? Pelos escribas e fariseus, pelos doutores da lei, vamos colocar assim, que alguns deles eram fariseus. E aí Jesus diz, o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aqui estão reunidos todas as leis e os profetas. Porque aí já é muito mais simples e muito mais complexo ao mesmo tempo. Daí o paradoxo da gente entender que precisa, de toda forma, querendo ou não, gostando ou não, precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então isso é algo muito importante. E Jesus falava para a multidão, era provocado pelos doutores da lei, vou usar esse termo, e é quando ele chama de sepulcro caiado, fala que eles devoram as casas das viúvas, inclusive no The Chosen, está muito bonita essa parte. Claro que tem Jesus emotivo, Jesus chorando, Jesus raivoso, com ira, enfim, mas isso faz parte da dramaturgia também. Mas é muito bacana essa conversa dos fariseus tentando colocar Jesus numa situação difícil, e ele no pátio do templo, antes da Santa Ceia, poucos dias antes de ser preso e depois crucificado, ele faz essa afronta direta aos fariseus. E aqui é realmente uma chamada de atenção nesse sentido, que depois nós vamos entender um pouco mais com a passagem aqui de Mateus, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o argueiro e a trave no olho, que é extremamente importante que nós entendamos. Tudo está interligado, porque nós temos uma pressa gigantesca em julgar, nós temos uma severidade muito grande com o julgamento, nós temos uma inclemência ao julgar o próximo, e a gente quer tudo isso diferente conosco. Só que, quando chegar o momento de nós nos encontrarmos com a nossa própria consciência, aí vai ser um pouco complicado, porque eu serei julgado pela minha consciência, não há tribunal, não há nada disso. Quando eu entrar em contato com a minha consciência, eu terei, por parte da minha consciência, estou falando aqui de uma forma metafórica, tá? Por parte da minha consciência, eu vou ter a mesma severidade, a mesma crueldade, a mesma pressa que eu treinei a minha consciência a vida toda. Por isso que Jesus dizia: não julgueis para não seres julgados. Não é que vai ter um tribunal, é que eu estou treinando a minha consciência dessa forma.
E aí, quando chegar o momento de eu estar cara a cara comigo mesmo, quando cai a ficha da minha vida na minha frente, aí eu serei confrontado pela minha consciência exatamente da mesma forma que eu a treinei durante a vida toda. Esse é o ponto. Então, Emmanuel traz o versículo 38 do capítulo 12 de Marcos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Emmanuel pega só esse pedacinho. Vamos lá, vamos ver o que o Emmanuel diz. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Olha, esse livro foi escrito na década de 60 do século passado, do século 20. E é extremamente atual. Porque hoje nós ficamos presos nas redes sociais com conceitos absurdos, com ideias elaboradas por quem quer nos manter na frente da tela, rodando, sendo trazido para nós sempre algo do nosso interesse, vivenciando a mentira dos outros, tendo a impressão de que é verdade, entendendo cada vez menos o porquê das coisas, porque estamos diante de falácias, de verdadeiros imbecis que se arvoram do direito de falar absurdos que pensam e que seriam calados se estivessem em tabernas, se estivessem em público, mas que em meio à internet, às redes sociais, encontram semelhantes e, ao encontrar semelhantes de pensamento, arvoram-se como se prêmios nobéis fossem. Então, dessa forma que eu disse ao som da minha emoção, é uma frase de Umberto Eco, filósofo italiano, falecido na década passada. É uma situação que vivemos hoje tão complexa, tão complicada. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências, e não tenhamos dúvida de que isso acontece. Porque veja, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma série, quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste uma produção qualquer na televisão, ou no cinema, cujo objetivo é enobrecedor, isso tem grande importância na nossa vida. Quando esse conteúdo é tóxico intelectual, com conceitos que querem enfiar a goela abaixo da gente, com ideias pré-concebidas que têm como único objetivo fortalecer grupos políticos, mas principalmente fortalecer a imbecilidade da ideia de nós contra eles, da ideia de polarização, que na realidade nunca existiu de fato no Brasil. O que existe é um grupo
polarizado, que criou um ambiente tóxico de informações que abastece esse grupo com conteúdos absurdamente tóxico, que isso parece matar a capacidade de pensamento, a capacidade intelectual. É importante que saibamos disso. Toda vez que nós temos polarização, e percebam, não é fato que acontece no Brasil, mas enfim, toda vez que nós falamos de polarização, nós temos um grupo que defende o candidato desse lado e um grupo que defende o candidato desse lado. Só é interessante para o candidato, para mais ninguém. Porque o grupo que defende o candidato desse lado passa a mão na cabeça dele para as barbaridades que ele comete, sob o pretexto de estar contra o que está desse lado, e vice-versa. Quem está desse lado passa a mão na cabeça, protege quem está desse lado em detrimento de quem está desse lado. Então só é bom para político. E nós, talvez, intoxicados intelectualmente, não consigamos fazer o raciocínio, fazer as sinapses no nosso cérebro, entender o tamanho dessa barbaridade, dessa tolice que acontece no Brasil e que também acontece em outros países do mundo. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores ou de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Claro que religião tem outros significados, a palavra religião, mas o mais comentado, ou uma parte dele que é mais divulgada, e vamos utilizar dessa forma, religião significa religar a Deus. Então a função da religião é religar o homem a Deus. Toda vez que eu tenho textos, vídeos, conceitos passados através das telas, dos grupos, enfim, que eu estou recebendo conceitos de irreligião, como diz Emmanuel, eu estou formando cada vez mais pessoas ateias. E aí a grande probabilidade de corações serem esfriados a ponto de nós não termos mais tantas pessoas, tanta gente interessada no bem do próximo é muito grande. Do desrespeito à classe, desrespeito à etnia, desrespeito à raça, credo, cor, gênero, desrespeito de uma forma de que só o jeito que eu penso é o correto, é complicado, vai dar problema. Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Nós espíritas não podemos ter político de estimação, nós espíritas não podemos ter esses radicalismos, nós espíritas não podemos ser xenofóbicos, homofóbicos, transfóbicos, racistas, misóginos. Pelo amor de Deus, espírita não pode ser. De jeito nenhum. Porque o espírita que tem qualquer uma dessas coisas que eu disse ou algo parecido, que se nutre de ideais inferiores, de irreligião, de desrespeito, de desordem, de indisciplina, não tem diferença nenhuma dos escribas, doutores da lei, que gostam de andar com vestes compridas, que gostam de se destacar no meio da multidão, ou seja, vestimos a roupa do paladino, da moral, dos bons costumes,
do isso, do aquilo, do superior, do espírita, do caridoso, e por dentro toda a podridão de ideais inferiores. Coisa triste, né? Seremos nós espíritas sepulcros caiados? Será que quando Jesus diz para os doutores da lei, para os fariseus principalmente, ele fala: vós sois sepulcros caiados, por fora são bonitos, brancos, frescos, e por dentro tem toda a podridão da decomposição? Será que nós somos assim também? Somos espíritas, buscamos fazer isso, fazer aquilo, mas nos deixamos seduzir pelos vídeos, pelos ideais inferiores, pelos grupos de WhatsApp, enfim, por aquilo que nos vem através das telas, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina? Se isso acontece, está na hora de rever os nossos conceitos. Ou deixa de ser espírita, ou transformamos-nos moralmente o mais rapidamente possível. Porque isso tudo tem a ver com essa advertência que Jesus faz aqui, que é extraordinária. Veja bem, capítulo 10, os que são misericordiosos, o item do Evangelho segundo o Espiritismo é o argueiro e a trave no olho. Jesus diz o seguinte em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Você tem um troço enorme na sua cara e você quer tirar um cisquinho do olho do outro, primeiro tira a trave do seu olho, depois você vai ver o cisco no olho do outro. Por que é que você, eu, nós nos preocupamos tanto com o defeito do outro, com defeitos muito maiores? Por que é que você, eu, nós, talvez estejamos interessados o tempo todo em controlar a atividade sexual das pessoas, em controlar o que a gente acha que é certo ou não no que diz respeito a casamentos homoafetivos, casamento gay? Por que é que isso te incomoda tanto? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso nos incomoda tanto, se for o caso? Se não me diz respeito. E se algum espírita ousar dizer a barbaridade: ah, mas isso não é certo, aí está vendo um cisco no olho do outro com uma trave gigantesca no olho. Eu vi um sujeito de um podcast, vou comentar para fazer um paralelo e uma analogia. Um sujeito no podcast estava recebendo um grande piloto de testes de automóveis, e o sujeito falou: olha, o artigo 30, se não me engano, do Código de Trânsito Brasileiro diz que não se deve andar o tempo todo do lado esquerdo da faixa de rolagem, que lá é para ultrapassagem. E mesmo se você estiver no limite da pista, tiver alguém dando sinal para você atrás para ultrapassar, mesmo que esteja numa velocidade superior ao limite da pista, não te diz respeito. Você simplesmente sai, que isso é lei. Você sai, porque não é para ficar rodando do lado esquerdo. Você sai da frente e vai para o seu lado. Tem mecanismos para pegar o sujeito infrator. Não lhe diz respeito, não é da sua conta. Sai da frente e deixa o sujeito passar. Você não sabe a emergência que o sujeito está, você não sabe o problema que a pessoa está enfrentando, ou se é simplesmente um irresponsável que está andando numa velocidade superior à pista. Mas não te cabe julgar. Pela lei, sai da frente. Sai para ultrapassar, vai para a esquerda, depois volta para o seu lado. Acabou. E não reclama. Esse é o ponto. E nesse podcast, o sujeito que apresenta falou assim: não, mas eu não dou espaço não. Se eu estou no limite da pista, eu não dou espaço não. Ele falou: mas está errado. Disse esse piloto: mas você está errado. O Código de Trânsito Brasileiro diz que é para sair.
E aí ele disse a barbaridade, que eu vou dizer agora, estou contando tudo isso para trazer a frase. Ele disse, não, mas eu faço isso que é para colocar o outro no lugar que ele não tem que estar correndo daquele jeito. E aí a resposta que ele recebeu de todos da mesa foi, e o que você tem a ver com isso, cara? Cuida da sua vida. Por que é que você está se incomodando com o que o outro está fazendo de errado? Se você tem tanta coisa para se preocupar, cuida da sua vida. Se preocupa em resolver os problemas que estão dentro de você, que fazem você uma pessoa pior a cada dia, que impedem você de ser uma pessoa melhor a cada dia. Por que é que eu vou ficar preocupado em julgar o outro com tanta coisa que eu tenho que modificar aqui dentro de mim? Não dá. Cada instante que eu perco me preocupando com a vida alheia, nesse sentido, né? Me preocupando com a vida alheia é um instante que eu estou perdendo de melhorar-me, de evoluir, de buscar um crescimento espiritual, de buscar um crescimento pessoal, de buscar um crescimento como ser humano. Se você estiver assistindo um jornal e aparecer lá uma guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra de Israel contra o Hamas, de Hamas contra Israel, a barbaridade está acontecendo na faixa de Gaza, pergunte a você mesmo que meios você tem para auxiliar essas pessoas. E não vá julgando, porque você, eu, nós não temos o contato da realidade dos fatos. O que a gente tem é uma campanha de mídia muito bem orquestrada para que você e eu pensemos da maneira que querem que a gente pense. Então as informações chegam e a gente não sabe se é verdade. Até que ponto é verdade, o que foi suprimido da gente. Não é? Como que pode você, eu ou qualquer um de nós escolhermos um lado numa contenda dessa? Não faz sentido, porque nós não temos o conhecimento dos dois lados para poder tomar uma decisão de pensamento. Então, busque em você o que você pode ser útil naquela situação. Se não tem nada que você possa ser útil naquela situação, para que ficar preso nesse tipo de informação, nesse tipo de bombardeio que nós recebemos na nossa mente, de informações prontas para que a gente não precise nem pensar? Pior, que nós pensemos do jeito que querem que nós pensemos. Quando tem uma guerra gigantesca acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no bairro que a gente mora, na cidade que a gente vive, no estado ao qual nós fazemos parte, no país que nós vivemos. A cada passo que se dá na rua, se vê gente precisando de oração, precisando de auxílio, precisando de ombro amigo, precisando de auxílio monetário, precisando de comida. Enquanto se briga para saber quem é o melhor presidente, se é o meu grupo que é melhor, se é o outro grupo que é melhor, o Brasil entrou de novo para o mapa da fome, com pessoas morrendo de fome. E isso é grave, porque não dá para você, eu, nós, como espíritas, nos preocuparmos em nos vestirmos com vestes compridas, como paladinos do conhecimento, enquanto o irmão nosso passa fome. E você e eu não fazemos nada. É inaceitável nós como espíritas. Então essa fala aqui, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão, é para você, é para mim, é para todos nós. Principalmente nós espíritas que temos a bárbara coragem de sermos radicais e termos político de estimação. Ah, Fábio, mas eu não gosto de determinado político. Então faça alguma coisa útil, sem difamá-lo, sem provas, sem levantar falso testemunho, sem passar adiante informações que você não tem certeza se são verdadeiras ou não, para não se endividar
com a lei divina e natural por causa daquele sujeito que você não gosta. E articule-se politicamente para que haja possibilidade de que ele não ganhe as eleições. Novamente. Mas não se alie a qualquer pessoa que seja com esse pretexto. Porque aí você vai cometer o mesmo erro de ser dessa linha que eu dizia agora há pouco, polarizado. Assim que você ingressar nessa linha, sem perceber, você vai estar defendendo o seu político em detrimento do outro. E quando na realidade nós temos que criar mecanismos para que o problema do país seja resolvido lá onde tem mais de 500 que, sem dúvida nenhuma, destroem o Brasil por dentro. Cuidado. Cuidado. Diz Kardec: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outras pessoas antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, caridade e orgulho, né? Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outras pessoas o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria ou exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele, o orgulho, se encontra na base e como móvel, como raiz de quase todas as ações humanas. É essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combater o egoísmo. Se empenhou tanto em combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Bom, está autoexplicativo, né? Kardec é um espetáculo. Está autoexplicativo. Não dá para a gente nem ficar argumentando mais acerca desse assunto. Veja, não dá para eu vestir uma veste comprida, parafraseando Jesus, e me achar o melhor do mundo porque faço parte de uma religião, ou porque faço um trabalho caritativo, ou porque faço algo que aos meus olhos é algo muito bacana, é algo legal, é algo que poucos fazem, etc, etc. Não dá para caridade e orgulho andarem de mãos dadas. Não dá. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? BIP. B, de benevolência para com todos. I, indulgência para com as imperfeições dos outros. P, perdão das ofensas. Isso é caridade. O orgulhoso, o egoísta, não vai fazer caridade. Pelo simples fato de que B, do BIP da caridade, B é benevolência para com todos. Todos. O sujeito orgulhoso ele vai selecionar. O sujeito egoísta só vai fazer para os dele. I, do BIP da caridade, I, de indulgência para com as imperfeições dos outros. Como que eu, orgulhoso como eu sou,
Eu vou ser indulgente para as imperfeições dos outros, eu vou ser indulgente para a minha imperfeição. Não, mas no meu lugar qualquer um faria o que eu faço, mas também no meu lugar, sabe como é que é? Ah, mas também, né? Ah, porque senão, né? É sempre assim que começam as desculpas. E tem também algo muito interessante que é assim. Não, mas... Olha, você fez isso, não deveria. Não, mas... Essa situação nos coloca claramente acima do outro, no orgulho de indulgência para comigo, porque sempre tem um não, mas também, né? Ah, porque senão, né? Sabe essas coisas? Então eu sou indulgente comigo, mas com os outros eu sou severo. Eu julgo imediatamente. Eu tenho uma pressa gigantesca para julgar. Eu estou sempre preparado para ter a pior impressão das pessoas. Não digo que devemos viver num mundo de Poliana. Oh, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Não é isso. Mas sem pressa de julgar. E sem severidade no julgamento, porque devemos ter para com o outro indulgência. Fábio, o que é indulgência? Você tem internet na mão, não tem? Você está assistindo a gente porque você tem internet. Portanto, terminando aqui, procura lá indulgência que você vai ver. O P do BIP da caridade é o perdão das ofensas. O orgulhoso, o egoísta, não perdoa. O orgulhoso, o pedido de perdão dele é uma transferência de culpa para outra pessoa. Porque veja, para eu pedir perdão de alguma coisa, eu tenho que entender, ou tenho que compreender, ou tenho que achar, ou ter a impressão de que eu cometi um erro para poder pedir perdão. Certo? Aí o perdão chega em mim todo envolto de egoísmo e de orgulho, e eu não consigo perdoar. Porque eu, orgulhoso que sou, me sinto importante demais. Como que fizeram isso comigo? Justo comigo? Justo eu? Aí normalmente a pessoa elenca um monte de qualidades que talvez nem possua. Esquece os defeitos que fatalmente possui e acha um absurdo, com um ferimento gigantesco no orgulho, de ter sido ofendido. Daí o orgulhoso não conseguir perdoar. Daí o egoísta não conseguir perdoar. Porque o egoísta, ao sentir-se não importante, não sentir-se o primeiro da fila, não perdoa. Então é difícil o orgulho e o egoísmo para nós perdoarmos. Dificílimo. Então o orgulho e o egoísmo são duas situações extremamente graves que nos impedem de fazer a caridade. Então caridade não dá para orgulhoso. O orgulhoso vai ficar tentando o tempo todo tirar o cisco do olho do outro com uma trave gigantesca no dele. O orgulhoso vai andar com vestes compridas e sob o pretexto de que é melhor do que as outras pessoas por fazerem parte de uma religião, que os outros lhes são inferiores. E nós espíritas não podemos, de forma nenhuma, não porque sejamos melhores do que ninguém, mas porque temos o entendimento da reencarnação. Qualquer pessoa que conhece a reencarnação, que sabe que existe a reencarnação como nós sabemos, qualquer pessoa com esse conhecimento não pode dar vazão ao egoísmo, não pode dar vazão ao orgulho. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz que no escritório dele tem uma frase
logo na entrada, que diz: aqui só admitimos erros inéditos. Um erro inédito, alguma coisa que você faz pela primeira vez, banhado no orgulho, banhado no egoísmo, é, infelizmente, da nossa natureza ainda, pelo atual estágio evolutivo que nos encontramos. A consciência de que isso aconteceu por causa do orgulho e do egoísmo e a luta para combater é o que nos faz espíritas. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Repito. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, que é a mesma coisa, por sua transformação moral. E eu acrescento: descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E eu acrescento: luta. Luta de novo. E luta mais uma vez, até que cordeiros se tornem leões. Lute, 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 até que você vença essa má inclinação. E ao perder, lute outra vez. E ao perder, lute outra vez. E siga lutando até que você ganhe. Isso é ser cristão. É lutar contra as más inclinações. Não dá para dormir Fábio Pereira hoje e acordar amanhã Chico Xavier. No quesito evolução, é impossível. Mas eu posso dormir Fábio Pereira hoje e acordar amanhã Fábio Pereira um pouco melhor. Porque luto contra as más inclinações. Porque descubro um defeito e paro de fazer. Ou começo a lutar contra ele. Aí dá. Aí dá para chegar. Aí você consegue. Aí eu consigo. Aí nós conseguimos. Mas é uma luta diária. Não se deixe envenenar pelo tóxico intelectual que tenha mancheias à nossa disposição. Lute contra isso. E principalmente, lute contra a tentação de querer tirar o cisco do olho do outro antes de tirar a trave do seu. Esse é o nosso recado de hoje no nosso Evangelho no Lar. Tá bom? Vamos então para a oração final. A minha água está aqui. Agora no final a gente faz a oração e a parte magnética nossa será desprendida para a finalização da fluidificação da água feita pelos mentores. Vou colocar perto do computador porque o Fábio vai fluidificar. Não vou fluidificar nada. É o mentor que está aí na sua casa que vai fazer isso. Tá? Então vamos elevar novamente o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, todos os irmãos nomeados e não nomeados que aqui estiveram, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo apoio, pela inspiração, muito obrigado pela presença em nossa casa. Claro, Senhor Jesus, a nossa gratidão eterna ao acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, e isso não tem preço, nós agradecemos do fundo do coração. Só mais um pedidinho então, mestre, abusando da sua misericórdia, pedimos que o Senhor nos ajude na finalização da fluidificação dessa água, e agora cada um de nós vai, em pensamento, pedir ao Senhor para quem que nós gostaríamos que essa água fosse um remédio extraordinário para o corpo espiritual, bem como para o corpo físico, dentro do merecimento de cada um de nós. Muito obrigado, mestre, muito obrigado, mentores, muito obrigado a todos os amigos que aqui estiveram. Senhor Jesus, é isso. Encerramos o nosso Evangelho com o coração cheio de gratidão pela sua presença e com o compromisso de tentarmos ser melhores hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, errar menos e acertar mais, se Deus quiser. Um beijo no coração e que assim seja. A vocês, meus queridos, um beijo enorme no coração, nosso muito obrigado por terem estado conosco. Domingo, 10 horas da manhã, mais um bate-papo sobre Espiritismo ao vivo. E na próxima quarta-feira, mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Fica por aí. Beijo pra você que fica e até lá. Tchau.